Dom Manuel I era filho dos infantes Dom Fernando e Dona Beatriz e nasceu em Alcochete em 1 de junho de 1469. Faleceu em Lisboa em 13 de dezembro de 1521 e subiu ao trono em 1495. E subiu ao trono sucedendo a Dom João II, de quem era primo e cunhado, por ser realmente, na linha sucessória, quem tinha toda a legitimidade para lhe suceder. Chamaram-lhe o Venturoso. Foi um rei controverso. Há quem o defenda e quem o ataque. Quem diga que venturoso porque encontrou tudo feito. Quem diga que venturoso porque teve a ventura de encontrar no seu caminho homens extraordinários que levaram a glória de Portugal até aos píncaros. Venturoso porque ele também soube pôr a sua pedra na construção do edifício do Portugal da Epopeia. E pôs essa pedra através do seu espírito ecuménico, através da sua tolerância religiosa e através da sagacidade estratégica que conseguiu manter o equilíbrio permanente com Castela. Foi o homem que governou Portugal no momento mais alto de toda a sua história. Dom Manuel I subiu ao trono em 1495 e imediatamente mandou informar Castela de que era o novo monarca de Portugal e ao mesmo tempo pedir a mão da infanta Dona Isabel, viúva do infante Dom Afonso, filho de Dom João II, para sua esposa e rainha de Portugal. Era sabida a paixão de Dom Manuel pela infanta castelhana, paixão que ele não tinha conseguido esconder mesmo durante a vida do primo. Mas agora, caminho aberto, sentado no trono, era a altura de realizar essa paixão. Dona Isabel de Castela aceitou, mas pôs um preço muito alto para a concretização desse sonho de Dom Manuel. Era a expulsão dos judeus de Portugal. Ora, se este casamento, por um lado, era um casamento de paixão, por outro, também era um casamento de Estado. Dom Manuel seguia a política do seu antecessor na manutenção de um estado de concórdia com Castela, por forma a que se pudessem voltar os dois reinos para o sonho da conquista ultramarina e da descoberta de novas terras. Assim, Dom Manuel aceitou a exigência da infanta castelhana e casou com ela. No entanto, contornou esse aceitar da condição imposta
pela princesa castelhana através da criação da figura do cristão novo. Essa figura do cristão novo, feita pela aceitação da nova religião por parte dos judeus, foi a forma como Dom Manuel conseguiu contornar o problema. Uma forma inteligente, muito embora em alguns aspectos tenha sido acompanhada de violência. Quando se tiraram aos pais as crianças com menos de 14 anos para as entregar a famílias cristãs onde elas se pudessem introduzir perfeitamente na nova religião. Mas, apesar da proteção e apesar até do carinho com que Dom Manuel acompanhou esta ideia da criação dos cristãos novos, por parte dos cristãos velhos, por parte da população em geral, eles foram acolhidos com muitas reticências. Não acreditava a população dos cristãos velhos que os cristãos novos tivessem na realidade abraçado a fé. E isso veio a ter ainda, durante o reinado de Dom Manuel, grandes repercussões e veio trazer sérios problemas. De qualquer forma, era uma maneira de evitar a saída do reino de uma força que aqui estava e que era extremamente útil ao desenvolvimento, ao apoio às descobertas e à parte comercial e financeira do reino. Ora, também Dom Manuel, logo que subiu ao trono, mandou chamar de volta a Portugal os Braganças que estavam exilados. E vieram Dom Jorge, Dom Dinis, Dom Álvaro e entraram de posse de todos os seus bens. Mais de 50 castelos. Dom Manuel estava absolutamente decidido a apoiar a sua governação na nobreza. Foi um erro, porque o afastou da base popular. Mas nem por isso, e segundo muitos autores, ele deixou de ser um rei que foi amado pelo seu povo. Também recebeu de braços abertos Dom Jorge de Lencastre, o bastardo de Dom João II, com quem houve quase que um arremedo de disputa pelo trono. E recebeu-o principescamente. Apoiou a sua irmã, a rainha viúva, Dona Leonor, nas obras pias que ela realizou. Nas Caldas da Rainha, nas Misericórdias. Foi, portanto, um homem grato para com a irmã que tanto o tinha apoiado na sua subida ao trono. Sentado no trono, casado com a paixão da sua vida, Dom Manuel enfrenta a primeira situação, digamos, muito melindrosa a nível internacional. Morre em Castela o infante Dom João, irmão da Rainha de Portugal e herdeiro da coroa. Mas porque também tinha morrido o único filho que ele tinha, a sua viúva, Dona Margarida de Áustria, apelou para o irmão, Filipe de Áustria, que era casado com outra infanta castelhana, Dona Joana. Imediatamente foram convocados para Sevilha os monarcas portugueses a fim de serem jurados herdeiros da coroa. Tiveram um filho, entretanto, Dom Miguel de Paz. Mas a Rainha de Portugal morreu de parto em 23 de agosto de 1498 e 23 meses depois morreu Dom Miguel de Paz, de maneira que o trono castelhano foi imediatamente para Dona Joana. Dona Joana, que depois foi Joana a Louca.
portanto, com Dona Joana como herdeira do trono castelhano, com o problema castelhano resolvido, desta maneira, Dom Manuel não abandonou a sua política de paz e concórdia com o vizinho do lado e tomou como esposa a outra infanta castelhana, Dona Maria. Corria o ano de 1498. Cristóvão Colombo saía para a sua terceira viagem às Américas. A segunda viagem, feita em 1493, tinha-o levado até à Dominicana, Porto Rico e Jamaica. Em 8 de julho de 1497, iniciava-se muito cerca do lugar onde estamos, na Torre de Belém, iniciava-se a parte final da grande aventura da descoberta do caminho marítimo para a Índia. Organizou-se uma esquadra para esse fim e deu-se o comando dessa esquadra a Vasco da Gama. Vasco da Gama era filho de Estevão da Gama, o alcaide de Silves, e de Dona Isabel Sodré. Era um homem que tinha uma grande experiência, sobretudo na liderança de outros homens. Era um homem do mar experimentado, era naturalmente um guerreiro e por isso mesmo o encarregaram de comandar essa missão. Uma missão que tinha uma grande base de conhecimento científico, uma grande base de conhecimento marítimo, uma grande base de construção naval. A esquadra era constituída pelas naus São Gabriel, comandada por Vasco da Gama e que levava como piloto Pedro de Alenquer, a São Rafael, comandada pelo irmão de Vasco da Gama, Paulo da Gama, e que levava como piloto João Coimbra, a Bérrio, que era comandada por Nicolau Coelho e que levava como piloto Pedro Escobar, e a São Miguel, que era o manal de mantimentos. Os comandantes das naus velaram na véspera da partida, onde agora está o Mosteiro dos Jerónimos. Estava ali uma pequena capela, era a capela de Nossa Senhora do Restelo. E a largada da esquadra da Índia fez-se no meio de uma grande angústia popular. Não se sabia os mistérios que esta esquadra ia encontrar, os monstros, os gigantes que iria enfrentar. Nem se percebia bem porque é que o Príncipe Perfeito tinha mudado o nome de Cabo Tormentoso para Cabo da Boa Esperança. Mas Dom Manuel sabia bem porquê. E também sabia porque é que Bartolomeu Dias não tinha concluído a viagem. Talvez porque lhe tivesse faltado pulso para dominar a revolta da tripulação depois de ter dobrado o cabo. E talvez tenha sido por isso que Bartolomeu Dias apenas acompanhou a esquadra da Índia até Cabo Verde, de onde saiu para São Jorge da Mina. A esquadra saiu, portanto, aqui, de Belém, e rumou às Canárias. Chegou lá uma semana depois. Das Canárias seguiu para Cabo Verde. Reuniu-se na ilha de Santiago novamente. A esquadra tinha aqui ido por saltos, por pequenos saltos. Aí deu-se a primeira grande manobra. A esquadra, quando saiu de Cabo Verde para tomar o vento e dirigir-se ao Cabo da Boa Esperança, afastou-se da costa da África. Chegou muito perto do Cabo da Boa Esperança, à Angra de Santa Helena.
E aí se deu o célebre episódio de Fernão Veloso, que Camões tão bem descreve nos Lusíadas. Veloso amigo, aquele monte parece mais fácil de descer que de subir, porque havia ali selvagens, indígenas. E Veloso foi ao encontro deles. E a reação dos indígenas foi tal que Fernão Veloso fugiu, ladeira abaixo, direito ao Batel, onde se tinha aproximado da Angra de Santa Helena. Dobraram então o cabo da Boa Esperança e chegaram à Angra de São Brás, já no Indo. Aí queimou-se a nau de mantimento, como constava do planeamento da viagem. E seguiram até ao Rio do Infante. Uma grande tempestade fez desarvorar a nau de Nicolau Coelho. Mas voltou-se a reunir a esquadra. Do Rio do Infante ao Rio dos Bons Sinais. E no Rio dos Bons Sinais começaram a ter conhecimento de que havia um grande comércio. Ali já tiveram a noção, porque já começaram a encontrar comerciantes que vinham do outro lado do Índico. Rumaram a Moçambique. Em Moçambique ouviram falar do turco, ouviram falar da sua força. Meteram pilotos e também meteram a traição a bordo. E um dos pilotos, arrependido de ir fazer destroçar a frota portuguesa contra as rochas, decidiu confessar a traição, foi punido por Vasco da Gama, mas levou-os a Mombaça e a Melinde. E em Melinde estabeleceu o Gama uma aliança. O rei de Melinde gostou tanto dos portugueses que deu ao Gama o anel que tinha no dedo. E estabeleceu com ele uma aliança e deu-lhe um piloto. O piloto que finalmente conduziu a esquadra a Calicut, onde a esquadra chegou em 20 de maio de 1498. Tinha Vasco da Gama concluído o grande sonho. Estava descoberto o caminho marítimo para a Índia. Mas este era só o primeiro passo. O conhecimento de que o caminho era por ali, era possível, tinha levado Dom Manuel a dar a Vasco da Gama prendas para os soberanos que iria encontrar e uma carta para o rei de Calcuta, Samorim. Mas aí é que começaram os problemas, porque Calcuta era um grande entreposto. Estavam ali mouros, turcos, comerciantes de vários lados, que viram nos portugueses um concorrente e um concorrente perigosíssimo. E começaram a intrigar. E o Samorim começou a antipatizar connosco. E essa antipatia tornou-se em hostilidade, umas vezes mais aberta, outras vezes mais velada. E tal foi aquela confusão que o Gama teve que sair à força da Índia. Saiu por Angediva Mogadoço, direito a Melinde. Em Melinde teve que se queimar outra nau. A tripulação já não chegava para tripular as 3 naus. E queimou-se a São Rafael. E na São Gabriel e na Bérrio regressou a esquadra a Portugal. E regressou, fazendo a viagem de volta, novamente dobrando o cabo, e em Cabo Verde, Paulo da Gama adoeceu gravissimamente. De forma tão grave que Vasco da Gama decidiu ficar com ele nos Açores, na Ilha Terceira, na viagem de regresso, destacando Nicolau Coelho para vir a Lisboa informar Dom Manuel do grande sucesso da viagem. Vinha também uma embaixada que o rei de Melinde mandara para contactar com Dom Manuel. Dom Manuel ficou maravilhado com as notícias que lhe deu Nicolau Coelho, que fundiu em Cascais e foi a Sintra dar as notícias ao rei. Depois de enterrar o irmão, Vasco da Gama chegou em agosto de 1499. Tinha durado praticamente 2 anos a parte final da descoberta do caminho marítimo para a Índia. Foi recebido em triunfo. Deram-lhe imensos privilégios. E depois Vasco da Gama usou-os bem.
Esta descoberta do caminho marítimo para a Índia, pois logicamente que caiu como uma bomba em Veneza, em Génova, em Florença. Eles já suspeitavam de que os portugueses iam chegar por mar à fonte das especiarias, que era, afinal de contas, a razão de ser da sua imensa riqueza. Já para aqui tinham vindo espiar. E agora, depois da grande vitória portuguesa, decidiram vir em força. E para aqui trouxeram banqueiros, armadores, comerciantes. Eles, para evitar uma catástrofe, decidiram o mal menor: colaborar na grande empresa. Em 1497, saiu para o mar numa missão secreta Duarte Pacheco Pereira. Qual era a missão dele? Era verificar a existência de uma grande massa de terra que aparecia no mapa de Pero Vaz Bisagudo, no Ocidente. Essa terra a que um dia se chamou Brasil. Navegou para lá Duarte Pacheco Pereira. É muito provável que, com a ideia de ver se havia qualquer passagem nessa massa de terra que pudesse conduzir à Índia. Ou seja, o Gama ia por um lado e Duarte Pacheco Pereira pelo outro. Duarte Pacheco Pereira era um grande soldado, um grande marinheiro, um escritor, um homem de uma extraordinária capacidade intelectual. A carta que ele escreve ao rei, dizendo que encontrou uma grande massa de terra firme, com grandes ilhas, e que era rica em muito e fino para o Brasil, era aquela a terra do mapa guardado no tesouro secreto de Dom João II, o mapa de Bisagudo. Era aquela a terra do Brasil? Foram verificar a posição, foram ver se realmente estava dentro daquilo que nos competia pelo Tratado de Tordesilhas. E estava dentro daquilo que nos competia pelo Tratado de Tordesilhas. 8 de março de 1500. Também aqui de Belém sai uma esquadra. Com grande pompa e circunstância, era a segunda esquadra para a Índia. Comandava Pedro Álvares Cabral, da família do lendário Gonçalo Velho Cabral. Levava com ele 13 naus, grandes capitães, Simão de Azevedo, Nicolau Coelho, Bartolomeu Dias, Gaspar de Lemos, mas ia também com ele Duarte Pacheco Pereira. Era escrivão da Armada Pero Vaz de Caminha. E é através da carta de Pero Vaz de Caminha que se conhece o que foi essa viagem. Essa viagem extraordinária que tinha como destino a Índia. Tinha como destino o castigo do Samorim. Tinha como destino carregar as naus com as especiarias. Era a afirmação da descoberta do caminho marítimo, era a presença da força portuguesa na Índia. Mas era só isso. Havia várias instruções. Eram instruções secretas. O segundo grupo de instruções soube-se. O primeiro nunca se soube de que é que constava. O que se sabe é que eles rumaram daqui, de Belém, a Cabo Verde, a São Nicolau. E que em Cabo Verde seguiram as instruções do Gama, que os mandava tomar ventos muito largos, em mar muito largo, para aproarem ao Cabo da Boa Esperança. Será que aí houve a intervenção de Duarte Pacheco Pereira? Será que aquilo que Pero Vaz de Caminha diz para o rei, que se cumpriram as instruções de Vossa Alteza, como então se chamava o rei, que se cumpriram as instruções e que essas instruções resultaram em que no dia 21 de abril, navegando para o mar largo para apanhar os ventos, se encontrou no mar grande quantidade de ervas e madeiras, e que no dia
22 de abril de 1500, uma quarta-feira, se viu terra. Um grande monte redondo, a que se chamou Monte Pascoal, estava-se na época da Páscoa. A terra chamou-se Terra de Vera Cruz, ao sítio onde aportaram Porto Seguro. E mandava-se dizer que havia indígenas que eram tímidos, pacíficos, que viram de longe a missa rezada na praia, a imposição do nosso padrão de descoberta. Quem trouxe a notícia a Lisboa foi Gaspar de Lemos. É curioso que essa terra era precisamente aquela que Duarte Pacheco Pereira tinha visto. E essa terra era a que estava no mapa de Bisagudo, consoante o cosmógrafo João Marinho disse a Dom Manuel. A carta de Pedro Vaz de Caminha é assinada de 1 de maio de 1500. Durante muito tempo, a data da descoberta do Brasil foi 3 de maio de 1500. Mas a data da descoberta, taxativa na carta de Pedro Vaz de Caminha, é quarta-feira, 22 de abril de 1500. E saía Pedro Álvares Cabral. Saía Pedro Álvares Cabral, direito à Índia. Dobrava ao Cabo da Boa Esperança, uma tempestade tremenda fez perder 4 naus, entre elas a de Bartolomeu Dias. Por Moçambique chegou a Melinde. De Melinde rumou para Calcute. A 13 de setembro estava em Calcute. E aí, novas guerras, novos combates, novas intrigas. Teve que abrir caminho a tiro. Com o Samorim, os portugueses não se entendiam. E foi a Coxim. E aí sim, estabeleceu uma aliança. Os princípios de uma feitoria. De Coxim, por Cananor, iniciou a viagem de regresso. E chegou a Lisboa em julho de 1501. Se o Gama perdeu dos 170 homens da sua tripulação, um número muito grande, só cá chegou com 58 na primeira viagem, Cabral na segunda viagem, dos 13 navios, chegou com 8. Levava 1500 homens quando saiu aqui de Belém. Seria que essas armadas que se decidiu mandar no mês de março de cada ano para a Índia iriam valer tanto sacrifício? Foi a armada de João da Nova. Nela já iam barcos de empresas comerciais. Iam barcos dos Marchione. E essa é realmente a esquadra que inicia a saga dos carregamentos. Veio atulhada. Venceu a esquadra do Samorim. E se iniciou a saga das riquezas que vinham da Índia, iniciou também a saga da fama de quase invencibilidade dos portugueses. Quando se dava a viagem de Cabral para o Brasil, uma viagem que passou praticamente ignorada, ocorreu também. Seguindo a rota do descobridor da terra dos bacalhaus, o pai Corte Real, os seus filhos Gaspar, Miguel e Vasco dedicaram-se também às navegações. E Gaspar Corte Real descobriu a Terra Verde, o Canadá. Voltou ao Canadá e desapareceu. E à sua procura foi Miguel Corte Real. E desapareceu também. Corria o mistério dos Corte Real. Dom Manuel não deixou sair Vasco Corte Real à procura dos irmãos. Dizem que até 1926 nada se soube dos Corte Real, mas que em 1926, no Massachusetts, um investigador americano, Edmundo de Labarre, descobriu uma rocha. E nessa rocha, gravado em latim, o seguinte: Miguel Corte Real, pela graça de Deus, chefe dos índios.
1511. Será verdade? Será mentira? Talvez seja uma ajuda para resolver esse mistério do escorte real. Em 1502, Dom Manuel mandou organizar uma enorme esquadra para ir à Índia. E decidiu entregar o comando dessa esquadra a Pedro Álvares Cabral. Mas aí apareceu Vasco da Gama. E Vasco da Gama apareceu reclamando o privilégio que tinha de comandar quando lhe aprovesse as esquadras que iam para a Índia. E exigia agora o seu comando. E Dom Manuel entregou-lhe o comando dessa esquadra. Eram 20 naus. Era a segunda viagem de Vasco da Gama à Índia e ficava marcada de várias formas. Ficava marcada pela chegada a Quiloa. E com o ouro de Quiloa fundiu-se a custódia de Belém, a custódia dos Jerónimos, o mosteiro que já estava a ser construído com o dízimo das carregações da Índia, o mosteiro que imortalizava a epopeia portuguesa. Depois aproximou-se da Índia e mandou avisar o Samorim que ia chegar. Atacou-lhe todas as naus, incendiou umas, afundou outras, incluindo naus de Meca, as naus que iam para a Terra Santa, os muçulmanos, e carregou um batel com mãos decepadas a prisioneiros e mandou-o levar sem uma palavra ao Samorim. O Samorim entrou em pânico. Pediu alianças com Coxim, com Cananor, mas só Cananor respondeu. E o Gama destruiu-lhe a esquadra. Marcava uma posição tremenda para os portugueses na Índia. A fama da crueldade portuguesa, a fama de serem intratáveis, mas também a fama de serem intratáveis para quem os atraiçoava e para quem não era leal e amigo. Porque para quem era amigo, como era o caso de Coxim, mãos largas. E com 11 naus, carregadas, atulhadas de ouro e especiarias, Vasco da Gama regressou a Lisboa. Muito embora no reinado de Dom Manuel a estratégia apontasse para o empenhamento no Oriente, a verdade é que também aqui, no norte da África, tão semeado como podem ver de ruínas da nossa presença, os portugueses se distinguiram. Na defesa de Safim, Nuno Fernandes de Ataíde e Lopo Barriga cobriram-se de glória. E o Duque de Bragança, Dom Jaime, com um exército de 18 mil homens pago por ele, veio a Zamor para limpar a sua imagem, que tinha ficado maculada porque, numa crise de ciúmes, o grande fidalgo matara Dona Leonor de Medina Sidónia, a sua esposa. A bandeira de Portugal flutuava então sobre as praças de Ceuta, Tânger, Alcácer Seguer, Safim, Azamor,
Santa Cruz, Arzila e sobre Mazagão, que por nós tinha sido construído. Em 1503 saíram para a Índia as esquadras de Francisco de Albuquerque, Afonso de Albuquerque e António de Saldanha. Levavam como missão combater o Samorim de Calcute e criar uma fortaleza em Cochim. Dos três capitães, só Afonso de Albuquerque teve realmente um extraordinário sucesso. Francisco de Albuquerque viu a sua esquadra dispersa por uma tempestade, o mesmo sucedendo a António de Saldanha. Foi, aliás, um navio de António de Saldanha, comandado por Diogo Fernandes, se não me engano, o primeiro navio português que entrou em Socotorá. Mas Afonso de Albuquerque conheceu um extraordinário sucesso nessa sua viagem à Índia. Um sucesso que o levou a vencer o Samorim, a cumprir a missão de lançar os fundamentos da fortaleza de Cochim e a fazer uma feitoria. Regressou por Cananor a Portugal, trazendo as suas naus atulhadas de especiarias. Tinha sido uma viagem extraordinariamente proveitosa, esta de Afonso de Albuquerque. Pena foi que as outras esquadras não tivessem conseguido igual a isso. Deixou Afonso de Albuquerque em Cochim para governar a fortaleza e defender aquela terra que nos era, afinal de contas, tão essencial. Duarte Pacheco Coelho foi o homem que definitivamente venceu o Samorim em 3 campanhas. Ganhou uma fama extraordinária. Regressou a Portugal na esquadra de Lupo Soares de Albergaria. Foi recebido triunfalmente e mandado como governador para a mina. Mas aí foram procurá-lo as intrigas, as invejas que campeavam na corte de Dom Manuel. Regressou ao reino sob prisão, foi infamemente tratado e no reinado seguinte morreu na miséria. Em 1505 decidiu Dom Manuel mandar para a Índia um vice-rei. Era uma forma de governar aquela manta de retalhos que, afinal de contas, nós íamos arranjando na Índia, de lhe dar consistência, de lhe dar unidade. E escolheu para vice-rei Tristão da Cunha, um brilhante guerreiro. Mas Tristão da Cunha adoeceu, teve um problema na vista, julgou-se que iria ficar cego. E teve que ser substituído. E foi substituído pelo filho do Conde de Abrantes, Dom Francisco de Almeida. Dom Francisco de Almeida tinha sido um herói em Toro, tinha combatido como voluntário em Granada. Era um homem por quem Dom João II tinha um grande respeito e uma grande confiança nele, entregou-lhe o comando da força que esteve pronta para ir discutir as descobertas de Cristóvão Colombo com Castelo. Dom Francisco de Almeida saiu para a Índia no comando de uma esquadra de 22 naus. Venceu o sultão do Egito, os árabes, os turcos, controlou a Maldiva, o Ceilão, criou fortalezas em Cochim, Cananor, Socotorá, até em Calcute. Acabou por conquistar talvez a nossa maior vitória naval de toda a história. Dom Francisco de Almeida tinha um filho, Dom Lourenço de Almeida, e não o poupava a esforços, nem o poupava a batalhas. E foi a ele que entregou o comando da força que foi a Shaul. E essa força, comandada por Dom Lourenço de Almeida, foi derrotada pelos turcos
e Dom Lourenço de Almeida morreu em combate. Quando anunciaram ao pai a morte de Dom Lourenço de Almeida, Dom Francisco de Almeida disse apenas: quem comeu o frango tem de comer o galo ou matá-lo. E fez os turcos pagarem a morte do filho com uma verdadeira hecatombe. A hecatombe da Batalha Naval de Vigo, que abriu aos portugueses a talassocracia, o domínio do índio. Porque Dom Francisco de Almeida, muito antes dos ingleses e dos americanos, acreditava que quem dominava o mar dominava o comércio e quem dominava o comércio dominava o dinheiro. Portugal ia à procura disso mesmo, o comércio e o dinheiro. Um Portugal que, se até aí tinha exportado trigo, agora já começava a importá-lo. Quando Tristão da Cunha recuperou a vista, Dom Manuel deu-lhe uma armada para com ela zarpar para a Índia. E com Tristão da Cunha ia Afonso de Albuquerque. Os dois capitães não se davam bem, tinham quesílias um com o outro. Mas Tristão da Cunha admirava profundamente Afonso de Albuquerque, e a tal ponto que lhe pediu para que armasse cavaleiro o seu filho Dom Nuno da Cunha, aquele que um dia seria o 10º governador da Índia e em cujo mandato Dom António da Silveira se cobriu de glória na defesa de Vigo. Estava planeado que em determinado ponto da missão Afonso de Albuquerque tomaria o comando de 5 naus e seguiria o seu caminho, enquanto Tristão da Cunha rumaria à Índia. E assim foi. Depois de terem descoberto as ilhas de Tristão da Cunha, depois de terem navegado na costa de Madagascar e terem tomado Oja e Brava e terem tomado Socotorá, dividiram-se as duas forças. Tristão da Cunha seguiu para a Índia e com 5 naus, Afonso de Albuquerque rumou a Ormuz. O sonho de Afonso de Albuquerque chamava-se Império da Índia, Império do Oriente. E para o conseguir, ele tinha que submeter todos os soberanos da maior importância à vassalagem do rei de Portugal. Tinha que tomar os portos, tinha que controlar o comércio, tinha, afinal de contas, que conseguir uma riqueza sem par para Portugal. Tomou Mascate, rumou a Ormuz, fundiu diante de Ormuz, conseguiu a vassalagem do cheque persa de Ormuz, que se traduziu no pagamento de um pesadíssimo tributo, e ali mandou construir uma fortaleza dominando a saída do Golfo Pérsico. Mas Ormuz era tributária do sultão da Pérsia, e o sultão da Pérsia mandou um seu delegado para receber o tributo. E esta passagem da história de Albuquerque é famosa. Afonso de Albuquerque recebeu o enviado do sultão da Pérsia na nau almirante. Recebeu-o com toda a pompa, mas a coberta da nau estava cheia de pelouros, coraças, espadas, armas de toda a espécie. E Afonso de Albuquerque olhou para o persa e disse-lhe assim: esta é a moeda com que o rei de Portugal
paga os seus tributos. E o persa percebeu perfeitamente. Afonso de Albuquerque levava com ele uma carta de Dom Manuel, que o nomeava para governar a Índia, substituindo Dom Francisco de Almeida. O grande Dom Francisco de Almeida, vencedor da Batalha Naval de Biu, como vos disse na altura, uma das batalhas decisivas da história militar portuguesa e muito provavelmente da história militar universal. As relações entre Afonso de Albuquerque e Dom Francisco de Almeida eram muito tensas e, quando chegou ao fim do seu mandato, Dom Francisco de Almeida entregou o governo da Índia a Afonso de Albuquerque e, quando regressava a Portugal, morreu combatendo os Hotentotes na Aguada de Saldanha, perto do Cabo da Boa Esperança, em 1 de março de 1510. Afonso de Albuquerque iniciou, então, o seu glorioso governo da Índia. Protegeu Dom Fernando Coutinho quando ele teve que retirar diante do fracassado assalto a Calcute. E em 1510, logo em 1510, Afonso de Albuquerque toma Goa, ou Turquidalcão. E em 1511 toma Malaca. A conquista de Malaca ficou célebre, porque a defesa de Malaca era considerada praticamente intransponível, com os seus canais e as suas pontes. Pois Afonso de Albuquerque, à frente dos seus homens, fez cair Malaca. E foi tal o terror, tal o respeito, tal a fama, que precedia o grande chefe português, que o nome de Portugal revoou por todo o Oriente. De Malaca mandou Afonso de Albuquerque a nossa primeira expedição ao Oceano Pacífico. Em 1513, rumou para o Estreito de Bab el-Mandeb. O seu objetivo era conquistar Adém, para assim dominar os estreitos. E com o domínio dos estreitos, do Mar Vermelho e do Golfo Pérsico, dominar a navegação e o comércio no Oceano Índico. Mas fracassou a conquista de Adém. E Albuquerque imediatamente modificou o seu planeamento e assentou o controle das rotas marítimas do Oceano Índico no domínio de um triângulo estratégico: Sofala, Hormuz, Malaca, com o centro nevrálgico em Goa, a capital da Índia, a capital do Império do Oriente e depois capital do Estado da Índia. Em 1514, estabelecia a paz com Calcute, estabelecia relações diplomáticas com os grandes potentados da Índia e navegava no Mar Vermelho com todos os navios turcos recolhidos aos seus portos. Determina o casamento dos portugueses com mulheres indianas. Ele sabia a inferioridade do potencial humano português para poder ocupar aquele imenso império com que sonhava. Mas os triunfos de Afonso de Albuquerque, que se materializaram, por assim dizer, no apogeu, no pináculo de Portugal, quando em 1513 a embaixada de Tristão da Cunha paralisou de pasmo a cidade de Roma. A fama de Albuquerque doía muito na corte de Lisboa, invejosa, sedenta do ouro da Índia, e começaram a intrigar junto de Dom Manuel. Albuquerque era um dilapidador, sonhava com a realeza, queria um império só para ele. E Dom Manuel, valha a verdade histórica na sua mediocridade, completamente controlada por validos, mandou Lopo Soares de Albergaria substituir Afonso de Albuquerque e fê-lo acompanhar pelos mais assanhados inimigos de Afonso de Albuquerque. Mas Afonso de Albuquerque, que remédio tinha ele, suportou a injustiça régia. E quando morreu, em 15 de dezembro de 1515, teve uma frase: de mal com el rei por amor dos homens e de mal com os homens por amor da lei. Afonso de Albuquerque foi substituído no governo da Índia por Lopo Soares de Albergaria. E depois chegou a vez de Diogo Lopes de Sequeira.
E ambos seguiram a estratégia de Albuquerque, a combinação da diplomacia com a força militar, a mistura das raças, o entrar dentro do coração daqueles povos, o domínio das saídas do Mar Vermelho e do Golfo Pérsico, o controle do comércio e da navegação. Era a chave do Império do Oriente. Era o sonho realizado de Afonso de Albuquerque. Quando Diogo Lopes de Sequeira era o governador da Índia, naufragou diante de Malaca. Com ele ia um grande marinheiro, um homem que sonhava que era possível navegar à volta do mundo. Com esse sonho apresentou-se a Dom Manuel, mas tal foi a forma como o venturoso o tratou, com desprezo, arrogância, que ele foi oferecer os seus serviços a Carlos V. E Carlos V abraçou esta ideia, deu-lhe todos os meios para ele a realizar. E coube à Espanha a glória da primeira viagem de circunnavegação. Chamava-se esse extraordinário marinheiro Fernão de Magalhães. Em 6 de junho de 1502, nascia o príncipe Dom João, herdeiro do trono. E a tempestade que desabou sobre o país nessa noite foi tida como um mau presságio. Em 1503, nascia Dona Isabel, que um dia seria esposa de Carlos V, o monarca em cujos reinos o sol nunca se punha. Em 1504 nasceu Dona Beatriz, que seria mãe de Emanuel Filisberto de Saboia, o cabeça de ferro, o grande general vencedor da Batalha de São Quintino contra os franceses. Do casamento de Dom Manuel com Dona Maria de Castela, nasceram também o infante Dom Luís, um sábio, amigo, íntimo e protetor de Pedro Nunes. O infante Dom Fernando, que foi um homem de letras. O infante Dom Afonso, que foi cardeal. O infante Dom Duarte, que casou com Dona Isabel de Bragança e foi pai de Dona Catarina de Bragança. O infante Dom Henrique, que foi cardeal, inquisidor-geral e rei. Dom Manuel mandou compilar as suas ordenações para serem impressas. Levou a compilar todo o seu código legal de 1506 a 1520 e fizeram-no os doutores Rui Gran, Rui Boto e João Coutrinho. Estas ordenações foram o espelho daquilo que foi a política manuelina para com o povo português. Tudo parecia que se ia concentrar no poder da realeza, apoiado no poder da fidalguia. Foram as ordenações impressas. A imprensa que aparece com Gutenberg em 1436 já tinha chegado há muito a Portugal. Dom Afonso V tinha uma tipografia em Leiria. Imprimiram-se livros em Portugal, em Lisboa, em 1481 e em Braga, em 1494. Dom João II protegeu muito a arte da tipografia. Aliás, Portugal era então um país onde corriam muitos artistas. Fora, vinham ver Lisboa,
a cidade que julgavam maravilhosa, a cidade onde chegavam as armadas. Era um bocado já uma ilusão, porque os braços começavam a escassear. Os cultivadores tinham virado marinheiros, tinham virado aventureiros, e começava a escassear quem arrodeasse a terra. O príncipe herdeiro, Dom João, em traços muito gerais, não era um político de gênio, nem era um gênio político, não, era um homem de bom senso, isso era. Era um fanático religioso, também era. Mas era, sobretudo, um homem que, graças ao grande apoio que teve do infante Dom Luís, se tornou num apaixonado defensor da cultura e ele próprio num grande estudioso. Pode mesmo dizer-se que poucas vezes na monarquia portuguesa alguém terá feito tanto em prol do desenvolvimento da cultura como fez Dom João. Antes de subir ao trono, teve um grande desgosto de amor, e é um desgosto que se pode espelhar bem neste claustro. Ele estava muito apaixonado por Dona Leonor de Castela, que era sua noiva oficial, quando o pai, por quem enviuvou de Dona Maria, casou com Dona Leonor. Roubou a noiva ao filho. E Dom João nunca perdoou. E quando um dia subiu ao trono, aqui no Convento de Cristo, mandou fazer este claustro de Dom João III, que tapa praticamente todo o claustro que está por trás dele, que é o claustro de Dom Manuel. Era uma forma, talvez, que ele tinha, subreptícia, mas para a posteridade e para quem a quisesse entender, de apagar a memória paterna. Lembram-se com certeza que os cristãos novos tinham sido quase uma invenção de Dom Manuel. Os judeus que tinham recebido o batismo, que abraçavam a fé cristã, mas em que os cristãos velhos não acreditavam, culpavam-nos de todos os males que aconteciam. E naquele final de 1505, princípio de 1506, uma tremenda peste assolou Portugal. A cidade de Lisboa estava de tal forma assolada pelo flagelo que a corte saiu com o rei para Avis e para Beja, para o Alentejo. Quando iam no caminho, chegou aos ouvidos do monarca a notícia de que em Lisboa, na capital do Império, tinha havido uma matança de cristãos novos. Ora, foi em janeiro de 1506 que isto sucedeu. E tudo começou com uma procissão que saiu da igreja de Santo Estevão e veio aqui para a igreja de São Domingos. Essa procissão que reuniu milhares de lisboetas. E quando aqui chegaram, fizeram aqui uma missa, suplicando a Deus que acabasse com a pestilência. E durante o ofício, alguém viu uma luz num relicário, num dos altares desta igreja, e disse que era milagre. E os frades que aqui estavam, os dominicanos, disseram que sim, senhor, era milagre. E esse milagre correu pela cidade. E havia quem só vivesse por causa daquela luz, que significava o fim do flagelo. No domingo seguinte, durante a missa, toda a gente vinha à espera de ver a luz no relicário. E toda a gente via a luz no relicário, até que alguém disse que não havia luz nenhuma. Em relicário não havia nada. Era um cristão novo. Meu Deus. Os padres começaram a gritar, os frades a gritar que era heresia, saíram de cruz alçada, puseram o desgraçado fora da igreja,
Mataram-no, partiram-no aos pedaços, começaram a correr a parte baixa da cidade, à procura de tudo quanto era cristão novo, a entrar em casas a matar velhos, mulheres, crianças, homens, fizeram fogueiras no Rocio e fogueiras na Ribeira. E mataram centenas e centenas de pessoas. A tal ponto que Aires da Silva e Dom Álvaro de Castro tiveram que avançar com tropas sobre a cidade. E o Barão de Alvito teve que vir aqui com os magistrados. Mais de 50 populares foram enforcados. E os padres, que afinal de contas tinham sido quem tinha despoletado aquela tragédia, foram supliciados no garrote. E a Lisboa, capital do reino, foram tirados muitos privilégios. Em 13 de dezembro de 1521, morria em Lisboa, no Paço da Ribeira, que aliás mandara construir Dom Manuel I. Na altura da sua morte, ainda estava viva a sua irmã, a rainha Dona Leonor, viúva de Dom João II, que ele tanto apoiara nas obras de misericórdia no Hospital das Caldas da Rainha, na construção do convento da Madre de Deus, e que a quem dera o Paço de Santo Eloy como residência, e que agora tinha professado, estava no convento. E a rainha viúva Dona Leonor tentaram casá-la com o novo monarca. Afinal de contas, tinha sido noiva dele. Mas Dom João III disse que a quem tinha chamado mãe não podia chamar mulher. Agora, na sombra de Dom João III, aparecia um homem que foi importantíssimo na governação de Portugal e aparecia na qualidade de ser o novo valido do novo monarca, Pedro de Alcáçova Carneiro. Dom Manuel I, o Venturoso, que morria no apogeu da fama de Portugal. Dominou como rei tudo quanto quis. Encontrou muita coisa feita, não há dúvida nenhuma, e nisso foi extraordinariamente venturoso, mas também houve muita que ele fez. Não soube, no entanto, ser grato. A forma como tratou Duarte Pacheco Pereira, o Aquiles lusitano, para já não falar de como tratou Afonso de Albuquerque, o homem que fez o Império girar em torno de Goa, no Triângulo, esse triângulo estratégico com que dominámos o Oceano Índico, Fernando Magalhães. No entanto, este homem, tão controverso, foi marcante na forma como os problemas judaicos foram tratados pelos portugueses. Por um lado, abrindo aos judeus a possibilidade de ficarem abraçando a religião cristã. Esta figura controversa ocupa um lugar brilhantíssimo na história. Não deixa de ser controverso pelo facto de ocupar esse lugar brilhantíssimo e vice-versa. Mas aqui, onde estamos agora, nos Jerónimos onde repousa, nos Jerónimos que mandou construir como símbolo da epopeia a que presidiu, paira o espírito de Dom Manuel. E paira com ele o ponto mais alto da história de Portugal. Dom Manuel I o Venturoso foi
pináculo da história de Portugal. No seu reinado, Portugal atingiu o ponto mais alto da sua trajetória até hoje. Gostava de saber duas coisas, Sr. Duarte. Primeiro, parece-lhe que Dom Manuel não é mais do que o sucessor consorte feliz de Dom João II e que, em si próprio, foi um homem vulgar? Bem, realmente tem alguns problemas de caráter graves, nomeadamente o modo injusto como tratou alguns dos grandes descobridores e heróis da sua época, e vários dos grandes heróis da época não foram maltratados por ele. De resto, as imagens dele já não são muito favoráveis, né? A cara dele que aparece nas gravuras e nos desenhos já não denota assim uma personalidade muito simpática. Não há dúvida que na época dele Portugal soube aproveitar as descobertas, nomeadamente da Índia, portanto, para brilhar a nível mundial, e criou um prestígio enorme, incluindo os monumentos que foram construídos, o Torre de Belém, os Jerónimos e tantos outros, tantas igrejas e monumentos que há pelo país em estilo manuelino, o que contribuiu muito para o prestígio e o nome de Portugal no mundo. Às vezes há pessoas que conseguem realmente resultados extraordinários sem ter, aparentemente, muito mérito pessoal, e esse foi de facto o caso do rei Dom Manuel I. Uma das coisas que muito tem acusado o Sr. Manuel é da forma subreptícia como ele, ao procurar manter os judeus em Portugal, criou um problema a Portugal, o problema dos cristãos novos. Realmente, até essa época, os judeus e os mouros em Portugal viviam tranquilamente a sua religião, embora houvesse o desejo da parte das autoridades que eles se convertessem, mas ninguém era obrigado a converter-se. E tinham cargos importantes no governo, como exatamente o caso do ministro Dom João V, e havia normalmente os médicos do rei, eram judeus, tinham um grande prestígio na sociedade. Ao casar-se com a infanta espanhola, ele foi obrigado pelos sogros e pela mulher a assinar a lei da conversão obrigatória dos judeus. A conversão obrigatória vai contra os princípios de Cristo. Cristo nunca quis que ninguém se convertesse à força. Isso é uma lei para outras religiões, não é para a nossa. E o que aconteceu? Os judeus mais ricos e mais importantes, enfim, depois eles tiveram um prazo, creio que foi de 2 anos, para decidirem se queriam converter-se ou se queriam ir embora. Foram-se embora. E ficaram os pobres, os que não tinham dinheiro para comprar a passagem, os que não sabiam para onde ir. Ficaram, e então lá foram metidos todos nas igrejas e tudo batizado. E isto causou um enorme problema ao país durante bastante tempo, que foi as pessoas que tinham problemas com alguém de ascendência judaica levantavam, dizendo: este sujeito é um cristão novo, não é um bom católico, pratica o judaísmo às escondidas, e acusavam-no à Inquisição.